No vídeo anterior, eu expliquei, por meio de estatísticas, por meio de números, o que pode estar acontecendo com o São Paulo, né? Que o seu principal fator, inclusive. Então, quem não assistiu, assista, que tá bom o vídeo. Mas vamos ter que falar desses assuntos aqui de novo, para poder se tratar do jogo de ontem, que foi muito sério. O São Paulo ele conseguiu, afinal, o que nenhum dos clubes até o momento estava fazendo, que é conseguir talvez ressuscitar o Atlético Mineiro, né? Que o Atlético Mineiro, inclusive, é um grande time. A gente sempre botou ele no top 3 do Brasil, junto com Flamengo e Palmeiras. Mas o Galo estava há 10 jogos sem vencer, então ele conseguiu uma grande atuação ontem no Morumbi. Atuação, digo resultado, porque o puro do jogo em si vai no que o Vanderlei Luxemburgo ou o Filipão falaram na entrevista, que é o seguinte: eu não consigo ganhar há bom tempo. Então, quando eu conseguir fazer o resultado, eu vou fazer o resultado de qualquer jeito. O importante não é a atuação, o importante é ganhar. Então o Atlético Mineiro ele levou bem esse mantra ontem, lá no estádio do Morumbi. O São Paulo ele tem um grande problema, que um grande problema eu posso primeiro destacar a criação. O São Paulo ele até que consegue criar, mas ele não tem aquele meia de ligação que vai fazer a bola chegar com qualidade no ataque. Esse papel vai ter que ser do Rames. O Luciano não faz isso, tá? Então o São Paulo ele consegue até que criar chance um pouco pelos lados e aquela bola longa pro Caleri que todo torcedor já sabe. Mas o problema é que jogadas começam a ficar manjadas. Você precisa aumentar repertório. E aí que o repertório do São Paulo não está aumentando. Por mais que os números, e como eu disse no vídeo anterior, eles são muito importantes para poder retratar, que o São Paulo, ele ontem deu 18 finalizações no gol, tá? Mas acertou 3 no gol. Então ele deu 18 finalizações totais e acertou 3 no gol. E por que ele deu 18 finalizações totais? Porque ele chutou de qualquer jeito. Tava perdendo o jogo por 1-0 depois de uma pancada do Hulk, que foi um golaço. Todo mundo entende que foi um golaço, mas boa parte do torcedor também entende que o Rafael ele poderia ter pulado antes. E no segundo tempo, uma infelicidade do Lucas, ele acabou cometendo pênalti, fazendo com que o Atlético Mineiro chegasse no segundo gol. E aí o Hulk ele perde um dos gols mais absurdos que eu já vi. Ele faz 3-0 no Morumbi, a torcida fica muito revoltada. Acho que a torcida do São Paulo ela tá bem aborrecida, mas ela não tá ao ponto de se explodir com o time, porque o time ele vinha numa grande evolução com o Dorival e etc. Mas se tratando especificamente, São Paulo com 67% de posse de bola, 18 finalizações e 3 no gol. Inclusive, o Atlético Mineiro ele teve 8 finalizações e 2 no gol. E aí que tá. Tá? O Atlético Mineiro ele teve muito mais chance de ampliar o placar do que o São Paulo. Se bem que o São Paulo ele conseguiu forçar algumas defesas boas do goleiro do Galo, mas nada assim que você via que o São Paulo ele poderia virar o jogo. Mas tem um fator que pode animar o torcedor. A gente já falou aqui sobre o meia que pode ser aquele cara que acha o último passe para o Calera ou para o Luciano, ou inclusive até pro Pato, quando ele começar como titular ou estar na reserva, que é o Rames Rodrigues. A importância do Rames Rodrigues vai ser muito grande. E outra coisa, o Lucas entrou muito bem. Por mais que ele tenha cometido pênalti, ele conseguiu dar uma dinâmica diferente pro São Paulo. Você vê que um jogador vindo da Premier League, ele consegue atribuir uma dinâmica de intensidade e inteligência diferente dos demais jogadores. Ele é muito brigador e ele é muito inteligente também. Ele conseguiu fazer várias jogadas ali, conseguiu se livrar da marcação, servir bem os companheiros. É que o time não estava numa boa sintonia. Até porque quando entra, por exemplo, algumas peças no segundo tempo que você vê que são peças que não conseguem fazer muita coisa, também faz com que os jogadores estejam um pouco sobrecarregados. Agora, se o Ramos estiver tão bem fisicamente quanto o Lucas, o São Paulo ele sobe de patamar. Isso é fato, porque aí vai ter criação e vai ter quem finaliza a jogada no último passe. Coisa que não tem no momento. Então, o que o torcedor de São Paulo precisa entender é que precisa de um pouco de paciência. Por quê? Porque, como nós sabemos, todos os técnicos anteriores do São Paulo, eles tiveram um momento em que conseguiram fazer um time conseguir subir um pouco de patamar, até mesmo o Rogério Ceni, subir um pouco de nível de atuação. Esse time ele atinge um platô, ou seja, ele chega no máximo e depois ele começa a cair. Então o desafio do Dorival é que ele consiga manter isso por mais tempo. Eu acho que o time do Dorival ele consegue ser mais consistente que todos os demais. Mais consistente em questão de início, meio e fim de jogada. Por quê? Porque o time do Diniz ele tinha só uma maneira de jogar, o time do Rogério ele tinha só uma maneira de jogar.
O time do Dorival, ele tem muita posse de bola, mas ele consegue apresentar alguma jogada pelos lados e alguma jogada pelos meios. E aí que vai dar falta de peça. Você não tem uma peça muito qualificada para conseguir aumentar o nível de produtividade do elenco, faz com que o seu time ele desça de patamar. E agora parece que os jogadores do São Paulo estão sentindo um pouquinho a pressão. Então vai ser boa a entrada de jogadores experientes para conseguir reverter essa situação. Já que, por exemplo, o Luciano vai estar suspenso contra o Corinthians, vai ter que jogar o Pato. Na minha visão, não tem como. Vai ter que tirar o Wellington Rato para poder colocar o Lucas. Então vai ter que botar jogadores experientes, jogadores de qualidade para conseguir segurar o rojão, digamos assim. E o problema maior que o São Paulo está tendo na sua finalização, o senhor Caleri não está em boa fase. Então talvez seja bom revezar um pouco com o ataque, colocar um pouco o Pato, precisa oxigenar um pouquinho o time, porque senão você vai colocando um peso nas costas dos jogadores e aí a torcida vai começando a ficar sem paciência, jogos decisivos estão chegando, você já perdeu a primeira partida da Sul-Americana para o São Lourenço na Argentina não jogando bem. No Morumbi você precisa reverter. Então já tem jogo decisivo essa semana. Vai ter jogo decisivo agora contra o Corinthians. O São Paulo precisa dar um jeito. Então, o Dorival vai precisar um pouco mudar o seu esquema e botar oxigênio ali no meio-campo, principalmente. Para mim, até seria um pouco interessante. Algumas vezes ele já tem feito isso. O Rafinha começar a fazer um pouco de papel de Felipe Luiz. Vai um pouquinho da lateral para dentro para ajudar na construção do time. Ele já ajuda, ele tem bom passe, ele tem bom cruzamento, mas talvez poderia ajudar um pouquinho porque o meio-campo tá com um pouco de dificuldade para conseguir dar mais opções ali para o time do São Paulo, que continua criando, mas como falei no outro vídeo, o São Paulo ele tem muita finalização e pouca no alvo. Então o São Paulo ele precisa calibrar mais as suas chances e não chegar só no bumba meu boi ontem, como estava, cruzando muitas bolas de qualquer jeito, tentando chutar de fora da área de qualquer jeito. Tem que ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de inteligência, porque senão a crise vai começar a bater. E sendo que o São Paulo está em desvantagem nos dois campeonatos que disputa, sendo que o brasileiro praticamente já está fora do título, nem se pensa em título, inclusive. Então o São Paulo precisa um pouco de paciência, botar os jogadores experientes para assim a fase começar a virar. Quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, tamo junto e até a próxima. Valeu!